Agora, voltando tudo que Pode nós voltar. conversamos, uma coisa que ficou, que até hoje, duas coisas. Quando eu tinha 8 para 9 anos, porque eu estava fazendo primário, aí meu pai pegou e falou assim, Tadeu, escreva aí 20 vezes, eu amo o meu Brasil. Eu amo o meu Brasil. Aquilo lá ficou. Poxa, porque você vê o espírito de patriotismo. Meu pai é japonês, eu sou brasileiro. Então, meu filho de Brasil tem que ser patriota. Então, Eu estava criando você dentro disso, né? eu amo o meu Brasil. Escreva aí 20 vezes. Eu não esqueço nunca. Tá vendo? Outra coisa, em 1945, terminou a guerra. Sim. Os japoneses foram humilhados, saquearam tudo que os japoneses lá tinham no sítio. Meu pai era um desses. Tem o meu vizinho chamado Cato, reagiu, não quis deixar, morreu, mataram ele. Aí falei, meu pai, não, deixa levar, deixa que isso a gente faz de novo. Isso aí, duas coisas que me Marcou, marcou né? na minha Esse Cato era o do jiu-jitsu, não? Não, ixi, não tem nada com o Cato. Tem até um amigo nosso aqui que é Cato, né? Trabalha comigo, o Cato, ele é descendente de japonês também, de São Paulo. A família dele, eu acho que é de São Paulo, de um lado é japonês, do outro lado é italiano. E ele tava em Alagoas, veio para cá, hoje ele trabalha aqui na MXA conosco. Um abraço aí, Cato. É o comercial da MXA, tá dando aula, é faixa marrom de jiu-jitsu e tá dando aula na Awaken lá para iniciantes. E tem muita história, a gente vai ter que levar ele lá, porque de repente tem história que pode se conectar lá do passado, né? Que é todo mundo que veio de lá do Japão. O pai dele, eu acho que o pai dele era japonês. Não, acho que ele é neto de japonês, depois a gente pode ver isso lá. Vou levar ele lá para vocês conhecerem. É muita gente boa. Uma história que eu sei aqui é que quem gostava de desafiar a gente aí era o Silvio, né? Chegava lá, assim, isso é que eu soube, né? Que me disseram, aí vocês confirmam aí. Que Silvio sempre foi caixa grossíssima aí da família também, né? Todos são, né? Já veio pelo pai, né? Já veio pelo pai, né? Tá na essência aí, né? Diz que chegava e disse, pô, quem é o mais casca aí? Aí quem é? Então vamos lá, vem cá. Aí pau no cara, mano. O Sérgio contava as histórias que o Sérgio chegava lá nos campeonatos bem tranquilo, ele ficava ali e tal, mas quando o Silvio chegava recarando, brabo mesmo. Esse era assim mesmo? Eu acho que essa história aqui quem deve contar melhor é Sérgio, porque tem muita coisa que eu não lembro. E ele conta as coisas que eu fico pensando assim, e Sérgio não deve inventar a história, né? Será que eu fiz isso mesmo? Será que eu era assim mesmo? E assim, muita gente falava. E poucas, assim, a única coisa que eu lembro da minha vida mesmo, assim, quando eu perdia peso, eu perdia 7, 8 quilos, e Sérgio falava assim, caramba, meu irmão é impressionante, quanto mais peso ele perdia, mais ele vinha pra dentro da tela, não queria bater em todo mundo. Queria matar o povo. Eu vinha, e assim, agora assim, em competição, eu fazia coisas que hoje seria falta, né? Que nem gritar, essas coisas, eu fazia muito. Porque naquela época eu não lembro se eu tinha nervoso, se eu ficava com ansiedade, nervosismo. Mas eu ficava naquela ansiedade de querer logo pegar o cara e, sabe... Adrenalizado, né? Então, acho que aquilo ali... acho que todo mundo já era muito nítido que eu iria ser alguma coisa. Né? Se eu ia ser campeão brasileiro ou algo do tipo. Porque, assim, era... A vontade era grande, eu acho que até hoje, aqui em Pernambuco, eu não conheço ninguém assim, eu não digo à vontade, né? Porque hoje eu treino os melhores atletas aqui de Pernambuco, hoje está com a gente, né? Os melhores atletas estão com a gente. Então, assim, eu falo para eles assim, vocês esquecem muito do passado. Quando eu falo esquece muito do passado, é assim, a gente viaja, compete e perdeu a final, começou a chorar, tal, aí a gente vai lá, passa a mão na cabeça, não, você foi bem, alguém. Mas não pode esquecer essa dor. Essa dor tem que ficar no peito e você tem que extravasar outro dia, no treino, no próximo. Então você se esquece muito do que aconteceu. Vocês não podem deixar isso de lado. Vocês têm que vir trazendo isso com vocês e cada vez aumentando. Quando a gente fala no judô que o judoca quando cai, levanta e assim vai fortalecendo. E quando eu falo que você tem que levantar a cabeça, não é só levantar a cabeça. Só levantar a cabeça não adianta. Você precisa levantar a cabeça, rever o passado e aquela dor que você sentiu, trazer para dentro de novo para você poder... Superar mais ainda e melhorando, subindo de nível, né? Então, assim, são
já é uma parte de mentalidade, né? Que a pessoa tem que treinar para isso. Naquela época, na nossa época, não existia o que hoje tem, né? Você existe coach, mentalidade, não existe estudo para desenvolver isso. Naquela época era uma raça. Naquela época eu não tinha técnico, não tinha professor. Eu e Sérgio, a gente tinha que caçar as coisas no... Papai chegava com... a marinha japonesa veio aí, trouxe... digamos, vou dar um exemplo. Naquela época, em 1998. Trouxe o Mundial de 1991, de 7 anos atrás. A gente pegava o Mundial, a gente triturava assim, mastigava tudo que era coisa. Sérgio, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E ia fazendo treino, sabe? Tanto que por isso que eu fui chamado, na época eu era, acho que, mais do que Sérgio, gostava mais de treinar chão do que Sérgio. Então a gente foi chamado aí, Sérgio, para fazer um curso que era proibido faixa marrom. Tinha 40 e poucas faixas pretas e eu era faixa roxa, ainda nem tinha pegado marrom. E já com o Sérgio ministrando esse curso. Que até hoje, eu acho que eu e Sérgio é o único atleta de Pernambuco a ministrar seminários em Recife, não sendo atletas de fora. Assim, vieram os atletas olímpicos, não sei o que, mas de Pernambuco, do próprio estado, acho que só eu e meu irmão somos os únicos, né? Inclusive é uma questão que no jiu-jitsu tem muito, né? Que é a cultura de seminários, aulões, seminários. Então tem muitas pessoas, inclusive como você está falando, hoje tem aulão de faixa roxa, aulão de faixa marrom, né, seminário dos faixas pretas que vem. A gente fez agora o seminário com o Felipe Andrew, que foi o primeiro do ranking mundial, é pernambucano aqui de Caruaru, mas mora nos Estados Unidos, veio para cá, a gente trouxe ele, fez o seminário. E eu fui lá no seminário de vocês, né, dos irmãos Nagai, antes da pandemia, não foi? Eu acho que foi um ano antes da pandemia, né? E o tatame lotado, e realmente assim, a gente fica sem entender, por que isso não tem mais no judô, né? E eu lembro que você falou essa história aí, né, do que vocês iam, a única referência eram as fitas que vinham e vocês tinham que buscar conhecimento através de esmiuçar esse tipo de situação, né? Então, o mais engraçado é que a gente conseguia lotar mais pessoas do que quando vinham pessoas de fora. Vinha atletas de não sei o que, olímpicos, não sei o que, não enchia o tatame como a gente faz a gente sendo daqui, né? Isso que era mais isso é muito legal. Interessante. Isso é muito legal. É a marca, né? Ou seja, a referência, família, né? O nome da família da família. Peso pesado. Pesa mesmo. E porque quando eu cheguei aqui, em 1970, eu visitava Paraíba, Rio Grande do Norte, e naquela época eu estava em forma. Então o pessoal me chamava, professor Nagai, não queria que o senhor viesse aqui treinar com o pessoal. E lá vai... E Rio Grande do Norte, Paraíba era constante fazer intercâmbio. Às vezes eu levava o pessoal e eu não me treinar também com eles. E assim... Que bom. Aí, Sensei, a gente tem no jiu-jitsu aqui, a gente, pela MXA também, né? A gente tenta buscar um pouco dessa filosofia, um pouco da parte oriental, né? Do Japão, que embora o jiu-jitsu seja uma arte marcial hoje, de cultura brasileira, né? Foi adaptado ali, mas a gente traz um pouco dessa essência do Japão, da filosofia ali dos samurais e tal. Eu fui lá fui lá na academia, né? Eu vi que tem uma katana preta lá no seu escritório, né? A Luana chegou e falou: bora, Max, vem ver aqui, tu gosta de negócio de samurai, vem cá pra tu ver. Aí tava lá, ó, eita, essa daí não, tem mas muita aquela coisa. Eu usei para fazer demonstração, várias vezes eu usei aquilo lá para fazer demonstração de jiu-jitsu. De jiu-jitsu? Fala um pouco, Sensei, sobre como é que eram essas demonstrações. Quando eu comecei judô, a academia Ogawa Budokan Jiu-Jitsu Judô. Era jiu-jitsu judô. Mas é judô tradicional, aquele jiu-jitsu mesmo de... Entendi. O que deu origem para o jiu-jitsu que a gente treina hoje. Ou seja, você treinou... Essa técnica transformou para judô, para essa técnica, tudo isso aí, eu treinei com o professor. Isso é uma coisa de 60 anos atrás. Hoje, se for nem um décimo, eu não sei mais. O pessoal, meu senhor, você não tem condições de transmitir aquele com a história do judô, como é. Eu posso fazer, mas não sei, mano, nem um décimo. O Sérgio, detalhe, né? Falta detalhe, eu e o Sérgio fizemos várias vezes demonstrações de katana. De katana. Eu e Sérgio fizemos várias demonstrações. Competição de judô, inclusive lá em Alagoas, me chamaram e eu e Sérgio fizemos demonstração. Porque katana é para demonstração, foi escrito. Então ela era funcional, não era só decorativa, não. Então tinha a função mesmo ali de fazer apresentações, isso há 60 anos atrás. Né? Não. Depois do meu irmão, que tem. Não, aqui judô tem um kata, né? Há uns 30 anos atrás. Eu e Sérgio aqui.
70 anos atrás, Sérgio não tinha nem nascido. Ah, é verdade. Acabei com o Sérgio agora, hein? Vou falar nele, né? O Sérgio Nagai, ele treina com a gente, né? Ou seja, jiu-jitsu e é faixa preta de jiu-jitsu e faixa vermelha e branca de judô. E é uma referência. O Sérgio, pô, tem 50 e acho que é 54, 55. E quando ele vai treinar lá, ele é dureza lá, a galera. A galera chia lá com ele, viu? Eu acho que 1 ou 2 vezes. Lá no Nagai também. Que a gente treinava lá. A história da Nova União é totalmente atrelada à história da Nagai. Ou seja, a Nova União começou na Nagai, aqui em Pernambuco, né? Como é o nome daquele professor que começou na Nova União? Tem o Bruno Chacon e o Nozinho. Nozinho também. Nozinho era daquele Boa Viagem.